Glória a Deus que o Senhor nos dá essa oportunidade de compartilharmos nessa noite uma palavra poderosa, uma palavra profética de Deus para as nossas vidas. Porque o Senhor, nesses últimos dias, Ele tem levantado uma igreja, diga forte. Diga forte. Uma igreja valente. Uma igreja que é guiada e movida pelo Espírito de Deus. O Senhor está levantando essa geração profética. Porque a igreja do Senhor não é uma igreja morta, é uma igreja viva. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Irmãos, quando o Senhor, Ele está presente na casa, diga, tem palavra, tem adoração, tem cânticos espirituais, tem revelação, tem cura divina, tem batismo com o Espírito Santo e com fogo. O culto onde o Senhor está presente tem sinais, tem prodígios e tem maravilhas. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente, porque eu sei que o meu Jesus, Ele está nesse lugar. Diante de tantas guerras e batalhas, mas eu e você está aqui de pé. Né, pastor? Nós estamos aqui de pé. Sabe por quê? Quem te escolheu, Ele é fiel. Glória a Jesus. Eu dei ali ontem um pouco do meu testemunho de tantas coisas que Deus já fez. E diante dos olhos humanos, irmãos, eu era uma pessoa improvável. Uma pessoa tão totalmente desacreditada de muitos. Mas eu tinha uma mãe, tenho uma mãe, diga assim, de oração. Diga oração. Diga oração. Toca no teu irmão, diga, você tem orado? Você tem orado? Irmão, não tem unção, não tem presença sem oração. Não tem renovo sem oração. Não tem salvação de alma sem oração. Não tem movimento do Espírito sem oração. A igreja que não ora é uma igreja doente. Aleluia, sai. Pode até cantar bonito, adorar bonito, pregar bonito, mas se não tiver oração, não tem unção. Se não tiver oração, não tem presença. Amai. É dando que me casse, oblécia. Aleluia. Oh, abre essa Bíblia. Vamos ficar de pé. Se coloca de pé nessa noite. Oh, aleluia. Eu sinto Jesus nessa casa. Aleluia, eu sinto Jesus nesse ambiente. Oh, a tua vida não vai ser a mesma depois desse culto. Não tem aquele louvor, depois do culto você vai ver. Alguma coisa vai acontecer. Nesse ambiente, neste recinto, onde Jesus está presente. Glória a Deus. Josué no capítulo 1, um texto bastante conhecido, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia nas nossas vidas. Nós vamos ler o versículo de número 6, 7, 8 e o 9. Vamos ler o 5, do 5 em diante. Diga assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora bem forte, diga: não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte.
e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que te dei sobre juramento, prometi dar a ti e aos teus pais. Tão somente, diga assim, ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Aleluia. Tudo quanto fazer. Deixa eu repetir o 7, perdão aqui, viu? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, diga assim, nem para a direita, nem para a esquerda, para teres o cuidado, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Olha só o 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, diga assim, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, que eu diminua nessa noite. E que eu seja, Senhor, apenas um canal, um instrumento em Tuas mãos, diante daquilo que já foi ministrado, Senhor, de louvores, Deus, de orações, de palavras proféticas através dos louvores. Mas a Tua palavra, Senhor, é poderosa e eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, Deus. E que nessa noite, Senhor, eu possa diminuir, que o Senhor possa usar a minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça, sempre glorificando a Jesus. Porque Jesus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Essa passagem nos mostra, irmãos, uma palavra de ânimo, de encorajamento, onde nós vemos que o Senhor, ele levanta Josué como sucessor de Moisés que foi aquele escolhido, levantado por Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão. E foi uma história muito linda, extraordinária, porque ninguém explica a grandiosidade de Deus naquele tempo, naquela época. Como que se faz muro de água, o nosso Deus, ele faz. E ali, quando o servo do Senhor Moisés morre, o Senhor levanta Josué. Josué, que era aquele discípulo fiel. É difícil, né, pastor, encontrar o discípulo fiel como Josué e Caleb? Como Josué e Caleb, irmãos, nessa época está muito difícil. É muito difícil, a obra do Senhor, ela tem sido muito sofrida. Mas nós vemos que o Senhor, dentro desse texto aqui, Moisés tinha partido, tinha morrido, e o Senhor chama Josué para um grande, aleluia, chamado no seu ministério, de continuidade do ministério a qual ele foi fiel a Moisés todo o tempo da sua vida. E nós vemos que essa passagem aqui nos mostra, irmãos, que Josué, ele estava, diga assim, desanimado. Josué estava triste. Josué estava ainda chorando o luto do seu líder. Mas chegou o momento do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, e disse assim para Josué: agora é a tua vez. Você vai conduzir a esse povo a passar o Jordão. E esse Jordão você não vai passar só.
Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei com você. Diga Deus. Diga Deus. Ele se responsabiliza com aquele que ele escolhe. Amém? Então você é o escolhido do Senhor. Então nós vemos que diante desse texto aqui, Josué, ele não questiona Deus pelo chamado do Senhor na sua vida. Mas Josué, ele estava ali recebendo essa mensagem, esse convite de Deus para a sua vida, e ele fica ali na posição. Diga assim, na posição. Diga assim, precisamos estar na posição. Glória a Deus, porque você, quando está posicionado, você está ali atento para o chamado de Deus. E nós acreditamos que o chamado de Josué foi um chamado, irmãos, que está ecoando nos nossos corações, que queima nos nossos corações. Porque nós estamos no tempo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. O amor de muitos irmãos tem se esfriado no decorrer desse tempo, da caminhada, da jornada. Parece que todo dia é o mesmo culto, é a mesma coisa, e não é. E nós precisamos estar atenados para aquilo que Deus ele tem nas nossas vidas. E nós vemos que essa geração é uma geração que precisa estar atenada ao chamado de Deus na sua vida. Essa é a geração que o Senhor está levantando para um grande comando aqui na terra. E nós vemos que a palavra do Senhor, ele fala 3 vezes no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Para que Josué fosse forte, diga assim, forte, diga forte e corajoso. Amados, para nós cumprirmos o chamado de Deus aqui na terra, a missão, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos, irmãos, estarmos de atalaia, de prontidão ao chamado do Senhor. E eu lembro de 25 anos atrás, de quando a gente começou ali a caminhada, o retorno à presença do Senhor. A gente via, irmãos, que a igreja do Senhor buscava ao Senhor com mais fervor. A igreja do Senhor se esforçava mais para cooperar na obra do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, buscava o batismo com o Espírito Santo. A igreja do Senhor tinha mais temor e reverência. Aqui tem muitas pessoas desse tempo de 20, 30, 40 anos, 50 anos, como meu pai fala, 55 anos, e continua forte e corajoso. Sempre na presença de Deus, sempre disponível ao reino de Deus. E foi isso que o Senhor falou a Josué. Moisés, meu servo é morto, disponha-te agora. E vamos estarmos disponíveis para o reino de Deus. É você abrir o seu coração literalmente e dizer, Senhor, eis-me aqui. É você abrir mão muitas vezes até mesmo do seu tempo, do seu egoísmo, e muitas vezes sair da zona de conforto, ser confrontado, porque quando a gente vai ler esse texto aqui, a gente vai ver que não foi fácil. A trajetória, irmãos, de Moisés não foi fácil, era um povo difícil, um povo trabalhoso, um povo que reclamava, um povo que murmurava, um povo que questionava, um povo que queria voltar para o Egito. Então Josué, ele viveu essa situação com Moisés. Mas ele estava ali, irmãos, ali firmado em Cristo, e ele estava entendendo o chamado do Senhor nas nossas vidas. Então eu vejo que muitas vezes, quantas e quantas vezes que o Senhor, ele tem falado com a sua igreja, eu tenho certeza de que Deus tem usado o seu ungido aqui nesse altar, que o Senhor tem liberado palavra de despertamento para a sua igreja.
Eu tenho certeza de que Deus tem levantado, irmãos, voz profética nesse tempo, para que aqueles que estão dormindo possam acordar do sono da indolência. E ser forte e corajoso diante dos grandes desafios. Porque a obra do Senhor, ela não para. Quantos que já foram, que partiram, mas a obra do Senhor, ela não para, a igreja não fecha, Deus levanta um, Deus levanta outro, mas a obra, ela continua. Diga amém. Amém. Deus sempre levanta os seus escolhidos, separados para dar continuidade à sua obra. Homens e mulheres que estejam disponibilidade, irmão, para o reino de Deus. Muitas vezes nós temos tempo para tantas coisas, nós corremos para tantos lados, mas muitas vezes você não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo ao trabalho, àquilo, tantas coisas, e não se posiciona diante do chamado de Deus na sua vida. E muitas vezes a obra do Senhor, ela sofre. Muitas vezes a obra do Senhor, ela está sofrendo, muitas vezes as cadeiras ficam vazias, é porque você não se levantou ainda, aleluia, para cumprir o ídolo do Senhor, o chamado do Senhor na sua vida. Eu lembro que quando o Senhor, Ele nos colocou ali naquele lugar em Pernambuco para fazer a obra do Senhor, foi muito difícil. A gente começou em um quadrado, uma sala pequena, era 2 por 2, e um grupo de irmãs, e ali a gente orando, e era uma extensão da Igreja Batista, e ali a gente fazendo a obra do Senhor, o Senhor salvando, o Senhor batizando, o Senhor operando, o Senhor realizando grandes obras ali naquela comunidade. E nós vemos, irmãos, que tantas coisas que surgiam, que se levantavam, mas o Senhor bradava, queimava no meu coração, ecoava dentro de mim: seja forte, seja corajosa, continua, grande é a obra, grande é o chamado, grande é o propósito, minha filha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, te levanta, te disponha, faz a minha obra, aleluia. E quando eu estava ali disponível a obra do Senhor, irmãos, foi muitas coisas que se levantaram. A oposição, as vozes contrárias, aqueles que não acreditam no chamado, no legado de Deus para a sua vida. E um dia meu pai, ele disse assim, um domingo como esse, a igreja cheia, ele disse assim, ele olhou para mim assim no púlpito, e ele disse: olha, igreja, de todos os meus filhos, essa aqui era a única que eu nunca esperava que seria uma pastora e ia liderar uma igreja. De todos os meus filhos, diga assim, improvável, o Senhor chama para ser forte e corajoso. Colocar a mão no arado e não olhar para trás. Não se amedrontar. Né? Tem gigante, Moisés, mas nós vamos conquistar. Aquele que tem convicção de que Deus é na sua vida, irmão, não tem medo de gigante, não tem medo de cara feia, não tem medo, irmão, de oposição, está ali de prontidão. Foi o Senhor que me chamou e disse: aqui, Deus, vamos fazer a obra, vamos se juntar, vamos se unir para fazer a obra do Senhor. Aleluia, aleluia, porque ele diz assim: não foi eu que te ordenei? Seja forte e seja corajoso, não se apavore, não te desanimes, porque o Senhor, seu Deus, está com você, por onde você andar. Aonde você for, Josué, o Senhor, seu Deus, está com você. Onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai estar com você. Glória a Jesus. Toda obra que você fizer, você vai ser bem sucedido. Diga assim: vai ser bem sucedido. Então, quer ser abençoado, quer ser próspero espiritualmente, materialmente, quer ser próximo, busque a fazer a cada dia a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. O que é ser forte e corajoso? Ser forte
Forte não significa apenas ter músculo ou resistência física. A verdadeira força, portanto, ela reside na capacidade. Diga assim, na capacidade. Diga capacidade de enfrentar os desafios. Desafios esses que são desafios emocionais, desafios mentais, espirituais, que se apresentam em nosso caminho, na nossa trajetória. Então, queridos, são muitos desafios nas nossas vidas. Eu enfrentei um desafio em 2016, que eu paralisei diante da notícia, mas ali eu disse, Deus, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu pude ali, irmãos, viver aquele momento, aquela dor, aquele luto, aquela perca, e ouvir a voz de Deus, é agora que você precisa ser forte. É agora que você precisa ser corajosa. Porque ser forte e corajoso, irmão, quando tudo vai bem, é maravilhoso. Mas eu estava sepultando ali no dia 27 de maio, no mês das mães. Eu estava sepultando um filho que eu orei. Eu tive 2 filhas meninas e eu disse, Deus, eu quero um homem. Um filho homem. Foi o filho que eu orei e pedi a Deus. E o Senhor, irmãos, Ele faz como Ele quer. Você tira a força da fraqueza. Você ter equilíbrio emocional e continuar. Eu sepultei o meu filho na sexta. No domingo eu estava na igreja. No domingo eu estava ali adorando ao Senhor com a minha alma assim angustiada, entristecida. Mas eu estava ali na casa do Senhor. Aleluia, porque o Senhor, irmãos, Ele é a minha, a tua força. E nós vemos, irmãos, tem pessoas que qualquer motivo, qualquer coisa é motivo de sair da igreja, é motivo de abandonar, de largar a obra do Senhor, de largar o pastor. Tem pessoas que qualquer coisa sai da presença de Deus. Mas o Senhor nos chama nessa noite, nesse tempo, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos corajosos, para que nós venhamos nos levantar na força do Senhor, independente dos desafios, seja eles emocional, seja a guerra, a batalha espiritual, você precisa lutar. Olha para o teu irmão e diga, você precisa reagir. Você precisa reagir. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa, irmão, se levantar, se posicionar diante de Deus. Isso não é para amanhã, é hoje, é agora. Nós precisamos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a força do Senhor, ela vai nos dar capacidade para que nós viemos enfrentar a cada dia os desafios da nossa vida. E nós vemos, irmãos, que em nosso caminho, isto é, aleluia, todos os dias. É um desafio. Todos os dias é um gigante. É ou não é? É ou não é, igreja? Tem sido fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos ser fortes. Eu sempre falo isso para as irmãs, quando a gente faz culto de mulheres, eu digo, seja forte, seja resiliente. Não tem coisa melhor do que a presença de Deus, a essência do Senhor nas nossas vidas. Então o Senhor, irmãos, Ele quer derramar do seu óleo, do seu azeite sobre nossas vidas, mas nós precisamos reagir. Eu preciso entender o que o Senhor está falando. Eu preciso entender o que o Senhor está ministrando ao meu coração. E nessa noite o Senhor está liberando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Seja forte e seja corajoso, porque o Senhor Deus, Ele é com você. Da mesma forma que o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os seus servos, os ungidos, profetas do Senhor, não é diferente hoje nas nossas vidas. O Senhor, Ele é com você. O Senhor está com você. O Senhor está nessa noite alinhando as nossas vidas. O Senhor está nos dando oportunidade
de se levantar, de acordar. Tem pessoas que estão dormindo, uma dormência espiritual. Tem pessoas que entram e saem, não sente a presença. É aquele culto. Glória a Deus, aleluia, vai embora e está tudo normal. Não está normal. Amém? Diga para o seu irmão, diga, não está nada normal. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é sobrenatural. É sobrenatural. É se levantar e não sacudir a poeira e deixar o fogo do Espírito queimar novamente no coração. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Além de ser forte, isso envolve não saber lidar com as diversidades. Além de ser forte, eu tenho que saber de lidar com essa diversidade no dia a dia, luto, problema, enfermidade, problema familiar, problema conjugal, problema com o filho. A gente precisa saber lidar. E se a gente não for forte e corajoso, não tiver ali na sensibilidade de ter a voz de comando de Deus, o direcionamento de Deus nas nossas vidas, irmãos, a gente perece. A gente se entrega aos problemas facilmente. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele tem a voz de comando, Ele deu a voz de comando. Ei, Josué, levanta! Porque você vai conduzir esse povo a passar, a atravessar o Jordão. E o Jordão você não vai passar só da forma que eu fui com Moisés. Eu vou ser com você, eu vou estar com você. E o Senhor prepara, irmãos, um povo, uma equipe forte para estar com Josué também. Aleluia. A coragem, por sua vez, está diretamente ligada, irmãos, à força, ser corajoso. E isso significa enfrentar o medo, enfrentar a insegurança, enfrentar, irmãos, a paralisação. Quantas pessoas que paralisaram, que estão inativas no reino de Deus, irmãos. Isso dói a nossa alma. E nós vemos que o Brasil, irmãos, o Brasil, essa nação brasileira, precisa de um grande despertar do Senhor. E eu creio, irmãos, que a promessa que o Senhor tem para nós, essa promessa vai se cumprir, que o Senhor, Ele vai derramar do seu Espírito sobre todos nós. Porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E muitos irão despertar do sono, da dormência, da paralisia espiritual. Muitos irão voltar ativa nesse lugar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes vem o medo, vem a insegurança, a paralisia espiritual. E nós vemos que muitas vezes nós precisamos estar disponível. Diga assim, disponível. Diga assim, sair da zona de conforto e arriscar sem medo, sendo forte e corajoso. Tu estás entendendo? Tu estás entendendo que o Senhor nos chama nessa noite a nos levantarmos, a abrirmos a nossa boca profética e voltar ao primeiro amor? Que nós precisamos, irmãos, entendermos que você é essa geração profética nessa noite, nesse lugar. Que você é a voz profética do Senhor nesse tempo. Que você é o Josué que o Senhor está nessa noite intimando, encorajando a você a ser forte e a ser corajoso. A enfrentar as adversidades com coragem. E não com desmotivação, com insegurança, com medo. O será? Será que vai dar certo? Será que Deus está comigo? E tanto será, tira o será e esteja disponível ao reino de Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus, porque quando nós estamos a assumir a responsabilidade de buscar
o novo de Deus e enfrentar novos desafios. Aleluia. Você está, aleluia, se disponibilizando e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu sei que sem o Senhor não dá. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Senhor, eu sei que os desafios são grandes demais, mas o Senhor é maior do que todos eles. Senhor, eu sei que esse deserto e essa sequidão espiritual, Senhor, não vai, Deus, apagar a chamada que o Senhor tem na minha vida. Oh, amados, ser forte e corajoso não é uma tarefa fácil, mas é extremamente gratificante. É um processo que é contínuo, um desenvolvimento, sabe? É uma resiliência de Deus nas nossas vidas, sabe? É um tratar de Deus, é um trabalhar de Deus, é um transformar de Deus dia após dia na vida de cada um de nós. Como nós precisamos de viver o que Deus ele tem para nós. De vivermos a grandiosidade de Deus para a sua igreja. A grandiosidade das promessas do Senhor na vida de cada um de nós. A gente se esforça para tantas coisas, mas a gente não se esforça para ouvir o chamado de Deus em nossas vidas. Quantos irmãos que o fogo do Espírito apagou, esfriou, que já não queima mais. E a gente até lembrar, Senhor, que saudade daquele tempo. Mas o Senhor, Ele quer renovar hoje. Dia após dia, o avivamento, a presença, o chamado, sabe? Ele vai confirmando, Ele vai testificando. Ele só quer que eu e você se levante e seja forte. Tira a força da fraqueza. Tira a força da fraqueza, reaja com muita pressa, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. Aleluia, em Mateus 25 nós vamos ver ali, a parábola das 10 virgens. Elas estavam todas no mesmo lugar. Oh, Jesus, Tu és, Senhor, o Senhor das nossas vidas. Todas estavam no mesmo lugar. Mas houve ali uma grande diferença, sim ou não? Sim ou não? Tinha as corajosas, tinha as fortes, que tinha consigo o azeite. Mas tinha aquelas que eram, irmãos, consideradas as loucas, as nécias, que não levaram consigo o azeite. E o noivo veio, sim ou não? Não é diferente. Não é diferente, o noivo vem, Jesus vem buscar a sua igreja. E o que será de mim e você se nós estivermos desatentos, sem azeite, com a lamparina apagada? E nós precisamos, irmãos, nessa noite nos levantar a igreja do Senhor, igreja do avivamento, para se posicionar e ser forte e corajoso, estar no altar de Deus, servindo ao Senhor com excelência. Servir ao Senhor com excelência, buscando o autoconhecimento de Deus, a superação, e isso requer de cada um de nós disciplina, resiliência e, acima de tudo, um coração voltado a Deus. E isso é necessário acreditarmos, irmão, no seu potencial e em tudo que Deus já dispensou para você, mesmo quando todos ao seu redor duvidem da sua capacidade. Tem gente que diz, se eu fosse o pastor, olha só, se eu fosse o pastor, eu fazia assim. Mas você não é o pastor é aquele que Deus levantou. Entre todos ali, o Senhor escolheu Josué. Então o Senhor escolhe quem Ele quer. Tem gente que quer ensinar Deus a trabalhar, mas não quer se posicionar para fazer a vontade de Deus.
Eu não sei se aqui tem, mas em Pernambuco tem uns assim. Sempre tem uns Tobias e uns Sambalates. Sempre tem um Acã, irmãos, que fica por baixo e por trás dos bastidores fazendo aquelas coisas que o céu está registrando. Na vida de Josué teve um Acã, não teve, pastor? Mas o Senhor, irmãos, estava com Josué. O Senhor está com aquele que obedece. O Senhor está com aquele irmão que é disponível ao reino. O Senhor está com aquele que anda, irmão, na presença do Senhor e diz: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Independente, mas que eu seja, Senhor, forte, corajoso, resiliente. Aleluia. Independente daquilo que nos cerca. Bendito seja o nome do Senhor. E nós aprendemos a ser forte e corajoso no lugar da oração. Nós aprendemos a ser forte e corajoso de joelhos. Naquele momento que você não tem nem força para abrir a boca para orar, mas você vai se levantar forte e corajoso na oração. Amém? Diga para o seu irmão, diga, é na oração, irmão. Forte e corajoso, diga, é na oração. Não tem outro caminho, é na oração. Que a força de Deus, revestimento de poder de Deus, para você vencer as guerras e as batalhas, você precisa estar, o primeiro passo, o primeiro ponto é a oração. É a oração, não tem outro caminho, é a oração. Amém? É a oração, no lugar secreto, no lugar de oração, é o lugar onde nós se encontramos com o Senhor, é o lugar onde nós encontramos força e coragem. Aleluia, a nossa busca pela presença do Senhor nos tornará homens e mulheres de Deus forte para cumprirmos o chamado de Deus nessa geração. É nessa geração que o Senhor está levantando você. Que o Senhor está levantando essa igreja, que o Senhor está levantando homens e mulheres nesse bairro, nesse lugar. Abra a tua voz profética de Deus, profetiza vida, profetiza cura, profetiza milagres, profetiza renovo, profetiza restauração, irmão. A gente não pode estar focada no problema, na situação, mas tem que focar, irmão, que o Jordão é mais à frente, e eu preciso atravessar esse Jordão. O Jordão que hoje representa a dificuldade do dia a dia. Mas eu preciso atravessar o Jordão. Diga, eu tenho que atravessar o Jordão. Eu tenho que tomar posse da terra que manda leite e mel. Então, para a gente chegar lá, para a gente conquistar, a gente precisa dessa força do Senhor. A gente precisa ter coragem. Porque o Senhor não conta com medrosos e covardes. Porque foi no lugar da oração que Davi encontrou força e coragem para enfrentar Golias. Foi na sua intimidade com Deus que Débora também exerceu o governo, sendo profetisa e juíza em Israel. Para uma mulher não se levantar, irmãos, ela foi forte e corajosa, sim ou não? E ousada. Eu vou. Mas eu vou na frente. Ei, a vitória é minha, o troféu é meu. Amém? Enquanto Débora liderou, houve paz em Israel. Quando você se levantar como líder espiritual na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na faculdade, na escola, no teu território, na tua geografia, você vai ver que a coisa vai mudar. Você vai ver que tudo vai ficar diferente. Quando você começar a profetizar a vida de Deus. Então nós vemos que neste mesmo lugar onde Daniel também estava ali na Babilônia, foi ameaçado, foi decretado que quem adorasse o Deus de Israel, que fosse pego orando a outro Deus, seria lançado na cova dos leões.
dia. Aí você quer vencer, mas não ora nem uma hora no dia. Só dobra o joelho 2 minutinhos quando chega na igreja e quando dobra. O pastor convida para orar, a dirigente do ciclo de oração convida. Hoje eu estou cansada, eu mesmo, não preciso ir para a igreja todo dia, não. Só no domingo é suficiente. Não é. Não é. Então quem é forte e corajoso em Deus, tem fome e tem sede espiritual de estar na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. Fale na presença. Daniel está lá no decreto. Não me importa com o decreto, eu vou orar. Daniel. O rei, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ser forte e corajoso, irmãos, é você viver na total dependência de Deus. Pode te lançar na cova, te lançar na fornalha, o Jordão, os levanta, a oposição, os contra, mas você está lá, você está focado, você está na direção, você está na voz de comando de Deus, você está ali na posição que o Senhor lhe colocou, ninguém lhe tira, porque o Senhor, Ele se confirmará para sempre, aleluia, onde você chegar, Josué, eu, Senhor, serei contigo. Aleluia. Não temas, não te assombres, não tenha medo, porque eu estou contigo. Seja forte e seja corajoso nessa noite. Nós vemos que muitos outros poderiam citar, pois são verdadeiros heróis da fé, que fazem parte da grande nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus 11. Quantos ali na galeria dos heróis da fé, que foram fortes, que foram corajosos. Está difícil, mas eu vou orar. Mas hoje não é dia de culto, pastor, abre a igreja, eu quero orar. Eu quero me consagrar. Eu quero, Senhor, estar na tua presença. Eu quero, Senhor, estar no teu altar. Tem um louvor que diz assim: o lugar de todo crente é nos pés de Jesus, onde jorra fortemente raios de celeste luz. Lá encontra fortaleza, o cristão que fraqueza, santidade e pureza, só lhe encontrará. É nos pés de Jesus Cristo que eu encontro mais poder de ficar, eu não desisto, ficarei até morrer, é chorando ou cantando, aos teus pés quero ficar, Ele vai me consolando, para eu não desanimar, aleluia, o pecado foi liberto, quando aos teus pés cheguei, hoje eu vejo o céu aberto, pela fé chegarei. É nos pés de Jesus Cristo, igreja. Oh, igreja, como é difícil para um líder. Como é difícil, irmãos, para aqueles que estão na frente da obra, que ama a obra do Senhor. Nós estamos nos tempos difíceis, como o apóstolo Paulo fala, que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos. E nós estamos nesse tempo, igreja. E você hoje está tendo essa oportunidade de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso me levantar, eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso. Ser forte e corajoso.
porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Seja forte, há uma promessa, há um legado de Deus, há um chamado de Deus específico para nós, e muitos poderiam nos estar fazendo, sabe, com amor, com excelência, mas tem deixado o primeiro amor. Muitos têm olhado em sua volta e circunstância e têm a cada dia se ausentado. Muitos estão sendo indiferentes com o reino de Deus. Há uma grande indiferença, irmãos, que muitos cristãos, que eu digo, gente, o profeta velho, como tem sido difícil. Como tem sido difícil, mas nós precisamos dizer, Senhor, eu estou aqui. Você pode declarar isso nessa noite? Você pode declarar, levanta a sua mão, diga, Senhor, eu estou aqui. Diga, Senhor, eu me rendo. Diga, Senhor, eu quero a tua força. Eu quero me levantar, Senhor, na força do teu poder. Eu quero me render, Senhor, aos teus pés. Eu quero estar, Senhor, na tua presença. Eu quero atender o teu chamado. Eu quero declarar, Senhor, eis-me aqui, aleluia. Porque a nossa vida, irmãos, é uma vida de força e de coragem. E essa vida, quando está cheia de força e de coragem, você tem desenvolvido o serviço, a obra de Deus na sua vida. Aleluia. E você vai motivando outras pessoas. Porque uma pessoa desanimada, sem força, sem coragem, aí aquela pessoa sem graça, né? Fulano vai para a igreja. Eu vou não, filha. Olha por mim. Uma pessoa, irmão, desanimada, sem força e sem coragem, irmão, não tem nem força para se levantar e adorar a Deus. Para dar um glória a Deus. É difícil. Mas essa é a noite que o Senhor está nos levantando como o choro de Amém? Porque há um legado de Deus na tua vida aqui. Há um legado de Deus na tua vida especificamente para você. Que você precisa estar na posição. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de já. Ele é o Deus de já. Ele é o Deus do de repente. De repente estava assim. E de repente o Senhor levantou. De repente estava caindo, estava sem força. De repente o Senhor derramou o óleo, derramou a graça, derramou a unção, a presença dele, o óleo dele, a força dele. Aí você volta a cantar, aí você volta a orar, aí você volta a buscar, aí você volta a meditar na palavra e diz, olha, Josué, medita no livro desta lei dia e noite. Aleluia! Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ser bem sucedido. Aleluia! E Deus está te dando força, queridos, nessa noite. Porque Ele é a nossa força. Aleluia, porque Ele nos fortalece. E é na força do Senhor. Aleluia, com as armaduras de Deus, Efésios 6:10, que o Senhor nos dá força, como Ele diz assim. Fortalecei-vos no Senhor e na força do vosso Deus. O apóstolo Paulo estava encorajando, fortalecei-vos no Senhor e na força do vosso Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir quando nos dias maus. Vocês vão estar firmes. Vocês vão ter estrutura de suportar. Tu estás entendendo? Que nós precisamos dessa força de Deus para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Então nós vemos que a vida neste mundo não é fácil. E nós somos constantemente confrontados com tantas adversidades, tentações, batalhas espirituais. Às vezes, irmãos, nós podemos nem sentir,
que Deus está agindo, mas Deus está agindo. O silêncio de Deus, Deus está agindo. Mas o que eu e você precisa é ser forte e ser corajoso. Saia do comodismo. Saia da posição que você se encontra de fraqueza, de desânimo, sem fé, sem coragem, desmotivado. E se levante nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Em nome de Jesus.